Olá pessoal, boa noite a todos, Ananias Rodrigues falando e este é o resumo do dia 11/8/2021. Pessoal, eu quero começar aqui pelo índice futuro. Hoje eu vou fazer no gráfico de 5 minutos, mostrando aqui principalmente as linhas de frequência para vocês. E eu quero começar assim, pessoal, olha só, índice futuro. O mercado começou com esse belíssimo candle de força aqui de 5 minutos, né? E esse candle de 5 minutos, ele estava rompendo aqui essa região de congestão. Então, basicamente, se você marcar aqui a congestão, que ela iniciou aqui, né? E terminou aqui, se você marcar aqui primeiro esta congestão, marcar esta congestão que vai daqui até aqui e puxar o alvo dela, você vai ver que o mercado foi lá bem direitinho, cumpriu o alvo dela. Enfim, isso é trade de rompimento. No entanto, pessoal, olha só, quando ele abriu dessa forma aqui, rompendo esta congestão, nós poderíamos esperar o seguinte, que ele fosse direto lá nos 50% entre uma região e a outra. Então, observe só que aqui, ó, nós temos o S1 e o S2, né? Eles têm 50% entre eles, então essa linha aqui é a linha que representa 50% entre eles. Existia aqui uma dinâmica dessas linhas. Essas linhas, quando elas são rompidas para baixo ou para cima, as principais, normalmente ela volta em 50% para fazer pullback, caso ela realmente confirme que queira ir para o lado contrário. Então, qual que era a leitura que a gente tinha aqui? Neste candle aqui, em 128,165, o mercado estabeleceu a mínima do dia. Só que logo em seguida, ele fez esse candle contrário, né? E aí, o que a gente estava esperando aqui? Caso ele rompesse esse candle para baixo, você tinha aqui o rompimento do inside bar. E aí você teria um trade aí. No entanto, este candle que foi o inside bar, ele perdeu a máxima, então já inviabilizou a entrada. E aí, este candle que perdeu a mínima, ele foi aqui rompido para cima em um candle de muita força, né? Ou seja, nós tínhamos qual leitura? Que o mercado ele tinha aqui rompido essa linha principal, que era o S1, e ele estava voltando para fazer o pullback em 50% para continuar o movimento. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. Após ele romper com força, voltando, né? Ainda não rompeu essa máxima aqui. Ele deixa a máxima do dia e não a máxima do movimento. E esse candle que deixou aqui a máxima do dia, ele perdeu a mínima no candle seguinte. Ou seja, desenhou pra gente um trap verdadeiro. Só que esse trap não era um trap qualquer. Onde que era esse trap, pessoal? Esse trap era exatamente nos 50% que nós estávamos esperando o preço. O que o mercado fez? Montou o trap, veio aqui e fez a sacanagem do mercado, porque quem vendeu a perda aqui deste candle aqui, né, que não era o ideal, porque o ideal era você entrar no rompimento do candle que montou o trap. Quem vendeu aqui foi estopado aqui, pessoal. E quem vendeu aqui foi a mesma coisa, né? Quem vendeu este candle aqui estava correto, porque depois que ele rompeu, ele foi embora direto. E aí, pessoal, quando o mercado fez o seguinte, rompeu aqui, que era a entrada correta, ele foi lá e buscou o próximo nível, que era o objetivo dele, porque ele entrou num nível, ele veio fazer este nível. Outra entrada possível, pessoal. Quando o mercado rompe uma região, ele volta para testar. Ele voltou para testar e este candle aqui fechou abaixo da confirmação desse rompimento. Então você já teria mais um motivo para acreditar nessa entrada, tá certo? Quando o mercado rompeu este nível aqui, pessoal, observe este nível de preço, este nível de preço que era a mínima, ele rompe, volta para testar em nível, né, que foi este teste aqui, e esse carinha aqui perde a mínima. Pronto, era mais um motivo para você entrar acreditando no alvo que era o S2, tá certo?
Observe que neste movimento que ele rompeu o S2, em nenhum momento ele teve fechamentos acima do S2. Portanto, neste candle aqui de reversão, né, você tem, entenda que esta linha aqui, ela rompida virou uma resistência, ele deixa aqui esse spinning top, quando ele volta para testar 50%, você tem a sua entrada acreditando no S3. Só que o S3, pessoal, ele tem o poder de jogar o preço lá no ponto de equilíbrio, ou ele tem a maior probabilidade de jogar o preço lá no ponto de equilíbrio. Então, o que o mercado faz aqui graficamente? Ele vem aqui, pessoal, e deixa essa informação pra gente. Ele rompe 50%, ele já tinha rompido este nível. Ele rompe 50%, a gente está acreditando que ele volte para fazer o pullback em 50% deste nível para depois despencar. Então, nesse momento que ele deixa aqui esta figura de reversão no fundo, você tem a oportunidade de entrar acreditando que ele vai até 50% deste nível. Só que o que o mercado faz? Ele sobe, chega lá nos 50% do nível, certo? Aqui, ó. Ele chega nos 50% do nível e este candle que deveria ser um candle de confirmação de que ele ia reverter para fazer o S3, ele não fecha. Mas aí, André, você teria que ter vendido aí, em tese sim, mas você sabe que o mercado está vindo de um S3 que tem 99,7% de chance de jogar o preço lá no ponto de equilíbrio. Quando ele faz esse fechamento aqui acima dos 50%, você tem a oportunidade de entrar e pegar mais 200 pontos, tá certo? Deixou aqui um belíssimo candle de reversão, não reverteu e não revertendo, pessoal. Você tem aqui uma situação que ele deixou este mega inside bar, né, desse movimento. Se você pegar um gráfico maior, você vai ver que isso aqui é inside bar. E aí você tem a oportunidade de entrar acreditando no ponto de equilíbrio. E olha onde o preço foi, pessoal. Olha onde o preço bateu, tá certo? Ponto de equilíbrio, VWAP mensal. Você acredita que o preço vai sair correndo lá para cima? Dificilmente. Então, aqui daria briga. Ele montou aqui, pessoal, mais um cenário de reversão, porque este candle aqui é um engolfo de baixa. Se ele perder essa mínima aqui, você tem uma entrada possível, protegido aonde? Acima do ponto de equilíbrio. E o mercado, ele rompe e ele vem. Buscar o que, pessoal? O S1. Observa como ele crava bem direitinho aqui no S1, tá certo, pessoal? E aí, o mercado virou totalmente e saiu do nível, fez pullback em 50%, rompeu, você está acreditando que ele vai lá em cima. Aqui, os 50% para baixo, pessoal, é resistência, é suporte, tá bom? E para cima é resistência. Então, o mercado fica dentro desse patamar. Eu quero que você observe a precisão disso, como que o mercado fechou, tá certo? Olha como o mercado fechou, tá bom? É muito, muito, muito precisa essas linhas aqui, tá bom, pessoal? Então, basicamente foi isso. Pessoal, eu quero deixar uma observação bem importante aqui para vocês, nos 60 minutos, né? Essa virada do preço para baixo. Só que eu quero, antes disso, mostrar este candle de reversão, né? Primeiro foi esse carinha aqui, ele tinha o ponto de equilíbrio nos 60 minutos, ele tinha o ponto de equilíbrio e tinha a VWAP mensal. Quando ele perde aqui, pessoal, inclusive se você considerar isso aqui um movimento todo, ele perde a máxima desse movimento e logo depois perde a mínima deixando um trap, tá certo? Este candle aqui era 100% alvo, então se você pegar aqui, pessoal, o alvo dele, se você jogar ele aqui para baixo, que é o alvo do trap, você vai ver, 60 minutos está muito grande, você vai ver que ele bateu lá em 100% do alvo, tá bom? Aqui, pessoal, o que eu queria deixar bem interessante para vocês era exatamente isso aqui, pessoal, olha só. Você tá vendo este candle aqui, este candle que reverteu o movimento para cima? Fica uma dica para você. Observe o movimento anterior que levou o preço para cima. Foi este movimento aqui. Então, quando o preço ele chega aqui, pessoal, ele deixa uma informação de simetria, né?
ele deixa essa informação de simetria aqui pra gente, ó. Ele deixa essa informação de simetria. O movimento desceu, quando ele chegou aqui, ele levou esse baque para cima, né? Isso aqui era um suporte muito forte. Quando o mercado veio no mesmo sentido, que deixou este candle de reversão aqui, exatamente em simetria, pessoal, quando ele perde aqui, você pode acreditar que ele vai fazer a diferença, e fez, tá bom? Isso aqui foi tudo dentro do mesmo dia. Ele desceu, voltou, continuou o movimento e depois ele deixou aqui um candle de reversão em cima do suporte S3. Esse candle de reversão em cima de um suporte que tem 99,7% de chance de voltar para o ponto de equilíbrio, realmente voltou, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos nesses pequenos detalhes aí, vocês que são os meus alunos. 15R, índice futuro. Olha que coisa mais linda, né, pessoal? Chegou aqui, você teve a primeira oportunidade aqui, ele desceu 50%, aqui depois virou, deu briga. Quando testou em nível aqui, você vendeu e foi embora com preço. E aí depois, quando o preço deixou aqui este ombro, cabeça, ombro aqui, né? Os meus alunos que operam Renko sabe disso. Quando ele deixou esse candle de reversão em cima de uns 50% de uma região de volatilidade, o camarada já estava babando para pegar essa cena, né? Para pegar este movimento do preço. Então, sempre esteja atento a essas situações de preço, né? O mercado não chegou nem a encostar aqui, você já estava acreditando que ele viria aqui nos 50% e foi exatamente esse movimento que o preço fez pra gente, tá bom? Vamos para o dólar futuro. Isso aqui eu acho que foi a oportunidade mais clara que o índice futuro deu. Isso que eu não estou nem colocando a FIBO, né? FIBO do nosso mega jeito aqui. Vamos lá. Dólar eu vou falar só no Renko, tá bom? Só no Renko, já que eu já dei a palhinha aqui do candlestick no índice futuro. O que o dólar fez aqui, pessoal? Observe o seguinte. O dólar abriu em um topo duplo, né? Ele tinha esse teste aqui para fazer, né? Teste de rompimento, e ele veio e fez o teste. Só que ele subiu, pessoal, e quando ele subiu aqui, ó, quando ele der essa pernada aqui para cima, desculpa, pessoal, tava no dia 10, dia 11, tá aqui, pessoal, desculpem. E eu não vou cortar esse vídeo, tá, pessoal? Olha só. Dólar futuro, pessoal. Ele deixou este topo duplo, né? Deixou uma condição na CCI e ele deixou a primeira alerta aqui, tá certo? Então, passou para baixo da 9,60, testou em nível e depois ele só desceu. O que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte, pessoal. Existiu uma especulação do mercado em relação aos números que iam sair. Mas eu sempre digo a você que o mercado ele já precificou e os grandes players entram sempre em pontos importantes do mercado. Então, toda essa descida aqui, o que foi, pessoal? Foi informação. Mas qual que é a leitura que você tinha aqui? Você tinha um topo duplo, você tinha uma informação importante da CCI que os meus alunos aprendem no treinamento, além de ter voltado aqui no ponto de equilíbrio segurado. Você tem uma VWAP mensal, o ponto de equilíbrio segurando, esse box aqui foi totalmente rejeitado, você tem uma entrada aqui para ir lá no próximo nível. Observe que ele rompeu esse nível aqui, pessoal, ele rompeu esse fundo aqui, tá certo? Voltou para testar em nível e depois já despencou de novo, tá certo? Nessa situação aqui, o mercado nem chegou a tocar aqui os 50%, né? Então, ele nem chegou a tocar os 50%, vocês me desculpem, nem chegou a tocar os 50%, e ele tinha, né, toda essa estrutura aqui de bagunça. Então aqui você não poderia olhar muita coisa, mas se você olhou para a CCI, você entendeu que o mercado chegou aqui divergente. Quando ele montou aqui essa cena aqui, você poderia ter entrado acreditando nos seus 7,5 pontos. Observe onde o mercado segurou, pessoal. Segurou exatamente na média 9,60. Além dessa média 9,60, você tinha aqui
A informação de estar abaixo da VWAP mensal, abaixo do ponto de equilíbrio, mais uma oportunidade de entrada para você pegar, tá certo? Cenário que o mercado veio, vamos lá. O mercado veio, rompeu 50% e voltou. Só que observa quão profundo foi esse pullback aqui, né, pessoal? Então, não dava muito para você acreditar que ele fosse despencar lá para baixo, né? Então, já que ele rompeu este nível aqui, ele deveria ter vindo 50% e continuar o movimento, mas não, ele chega aqui, deixa uma falha de fundo, deixa outra falha de fundo, rompe esse topo, testa em nível e você tem aqui a sua oportunidade. Pessoal, quando ele montou esta informação aqui para você, esquece o movimento de baixo, esquece. É uma briga que realmente foi feita para mostrar para onde o mercado queria ir. Rompeu aqui a região de briga, rompeu também o ponto de equilíbrio, rompeu a média, que é a VWAP mensal, testou para baixo. Quando ele testou aqui, pessoal, que foi em nível em simetria, você poderia ter acreditado que o mercado daria a sua oportunidade. O mercado subiu. Quando ele subiu, pessoal, aqui, ó, ele subiu aqui, não tinha muita expectativa do que poderia ser feito, né? Você só poderia contar com uma informação que a gente ensina ali no treinamento, e logo depois que ele deu essa informação, você teve um sinal aqui da 9mm perfeita, tá certo? Teve um aluno meu que entrou aqui, pessoal, e perguntou para mim: Ananias, mas deu esse sinal aqui, várias informações de reversão, mas não deu a 9mm perfeita em nenhum momento, e você vender contra a média 9,60 poderia ser perigoso, tá certo? Além de uma outra informação que aconteceu aqui, que eu falei para vocês no último sábado, tá bom? Deu a 9mm perfeita, você tinha aqui 7,5 pontos, o mercado deu 10 aqui, depois ele fez pullback em fundo rompido, e você poderia ter entrado aqui de novo, acreditando que ele fosse testar a média 9,60. Deu de novo um sinal aqui da 9mm perfeita, 7,5 pontos, vamos ver se ele deu. Deu 7,5 pontos e foi bonito o que ele fez aqui, tá certo? Não foi 9mm perfeita e você estava em cima do ponto de equilíbrio, tá certo? Então, aqui era uma situação para ter cuidado. O mercado subiu e aqui, pessoal, foi onde eu tomei o meu stop. E eu quero mostrar para vocês o porquê. Pessoal, olha só. No treinamento, eu coloco esse slide aqui pro pessoal. E aí, ó, eu coloco a seguinte informação. Eu digo às pessoas o seguinte: o meu estilo operacional deve estar inserido dentro de uma janela operacional. Isso aqui tem uma informação psicológica por trás disso que eu falo para vocês no treinamento. E hoje, o que aconteceu comigo, pessoal? Eu tive que levar minha esposa ao médico. E quando eu estava no médico, o carro ficou no estacionamento e eu precisei voltar para pegar o meu notebook da empresa, para fazer um processo que tinha que ser feito imediatamente. Quando eu voltei para pegar o notebook, alguém tinha pego um carro com engate e tinha batido no meu carro. Pessoal, já estragou meu dia. Quer dizer, eu estou no médico numa situação ruim e ainda acontece isso com o meu carro. Eu realmente pirei, pessoal, pirei. Carro novo, tem 7 meses de uso, 1.300 km rodado, acontecer isso foi desesperador. Mas resolvi com a pessoa, vim embora, né? Chegando aqui, pessoal, eu tive a seguinte ideia: vou dar uma olhada como está o mercado. Pessoal, a minha janela operacional é das 9 da manhã até no máximo 11h30 da manhã. Depois disso eu me desligo e tento focar em outras coisas. Eu fugi da minha janela operacional. Mas não foi só da janela operacional tempo, né?
do lapso temporal. Não, que é das 9 às 11h30. Eu fugi também porque eu não estava bem psicologicamente, eu estava arrasado e eu resolvi operar. Ainda assim, a operação que eu fiz não estava errada. Não estava errada. A operação que eu fiz, ela estava correta. Por quê, pessoal? O que eu estava vendo? Eu estava olhando aqui um operacional que eu estou começando a colocar em prática. E o que esse operacional ele me disse aqui, neste momento, pessoal? Observe. Exatamente aqui, ó. Neste momento. Qual foi? Foi exatamente aqui, pessoal. Exatamente aqui. Observe, aqui eu tive uma situação de que o preço, ele desceu. Foi aqui, pessoal. Meu stop foi exatamente aqui. O preço subiu, deixou esse mega histograma aqui de agressão e logo depois ele foi absorvido, né? Nessa absorção, pessoal, eu entrei aqui, não estava errado dentro do operacional, porque eu tive muita força, pouco resultado e ainda com menos força eu levei o preço para o sentido contrário. Então eu entrei aqui, pessoal, eu entrei aqui com 10 contratos, né? Eu estava entrando com a mão pesada. E quando o preço voltou aqui, pessoal, que ele começou a voltar aqui, que eu tinha observado a caca que eu tinha feito. Por que caca que eu tinha feito, pessoal? Eu estava entrando contra a VWAP semanal e contra o ponto de equilíbrio, VWAP mensal e contra o ponto de equilíbrio, pessoal. Além disso, contra quem que eu estava entrando, pessoal? Eu estava entrando contra a média 9,60. Então, por eu estar com o meu psicológico totalmente despreparado, o que aconteceu aqui nesse momento, pessoal? Ele até chegou a dar alguns pontos, né? Mas eu entro para pegar 7,5 pontos. Não protegi a minha operação quando ele começou a voltar aqui, quando ele estava com 4,9 pontos, aí eu peguei e fechei e aqui está o meu loss de hoje, pessoal. Tá aqui, ó, meu loss é esse aqui, ó. Se eu consigo colocar aqui para vocês, tá aqui o meu loss de hoje, pessoal. Tá aqui o meu loss de hoje, tá certo? Então, qual que é a lição que fica aqui, pessoal, para todos nós? É o que eu passo de uma forma bem pragmática, bem enfática no treinamento. Não tem janela operacional, e a janela operacional não é só o tempo, é todo um clima que é criado para você operar. Você não opere, porque o prejuízo é grande, tá certo? Não precisa ficar preocupado, né? Porque esse loss aqui ele não afetou. Eu fechei o mês de agosto no dia 14 de julho. Então no dia 14 de julho eu tinha batido a meta de todo o mês de agosto, né? Mais uma coisa que eu não deveria fazer, porque a disciplina diz que se eu bati essa meta não era para eu ficar aqui operando, né? E todas as coisas cooperaram para que eu tomasse esse stop loss aqui. Não tinha sinal de 9 milímetros, tá vendo? Não tinha, ó. Quando deu box estava branco, tá certo? Aqui ainda a média não estava vermelha, então não tinha condição operacional para eu fazer aqui, tá certo, pessoal? Aqui foi um loss mesmo, falta de capricho, falta de disciplina, tá certo? E aí eu amarguei este loss aqui. Então, fique aí a lição, fique aí com o resumo, observe as linhas, coloca no seu gráfico, opera aí o restante da semana que a gente vai ter sucesso, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a audiência de vocês, peço que você curta, que você compartilhe este vídeo, tá certo? Assim como os outros do nosso YouTube, e eu tenho certeza que vai mudar a sua visão, o nosso treinamento. Venha fazer o nosso treinamento. Agora eu vou, nos próximos dias, lançar a mentoria coletiva para todo mundo que fez o nosso treinamento, né? E eu tenho certeza que é mais uma coisa que vai agregar ao seu operacional. Quero deixar aqui, pessoal, uma situação bem interessante, que apesar de eu estar no loss, veja isso aqui. Este aluno aqui, o João, ele nessa operação aqui, eu não vou abrir aqui porque tem informações aqui relevantes,
Nesse momento aqui, pessoal, ele já estava com 550 pontos nessa operação. E qual era essa operação? Índice futuro, teste aqui do S3, com divergência altista, tá certo? Esse outro meu aluno aqui, pessoal, que na verdade não é um aluno, é a filha dele, o aluno estudou e a filha estava praticando, ela já tinha feito R$340 e isso era meio-dia, tá certo? Aqui, pessoal, outros alunos meus aqui do Top Members, né, que são alunos que fizeram a mentoria, esse aluno aqui, por exemplo, ele estava com 1025 pontos e estava com 190 pontos abertos. Esse outro meu aluno aqui, o Anderson, ele já tinha feito 3 operações e estava com 100% de acerto, tá certo? Pessoal, não importa, se você não respeitar a sua janela operacional, o loss é certo, tá certo? Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, tá certo? Vai dar tudo certo, eu acredito assim, saúde e paz para você. Abraço.